Olá, meus amigos muvuqueiros, minhas amigas muvuqueiras, é um prazerzaço outra vez ficar frente a frente com todos vocês. E eu trago para essa oportunidade, para esse vídeo, uma figura notável no meio da comunicação. É um decano do rádio. Na verdade, se a gente olhar a história de Jaci Duarte, a gente vai ver que é como se fora um rio de muitos braços que trazem caudalosamente aventuras extraordinárias. Formado em administração, formado em direito, formado em jornalismo, ele não é e não se resume apenas a essas três faculdades. Quem gosta de filosofia vai entender muito bem do que eu estou falando à medida em que a gente for conversando. Um compêndio de sabedoria. Jaci Duarte mora sozinho, mas nunca está só. Ele tem companheiros e o meu querido diretor, editor, produtor, o nosso querido Deco vai ajudar a mostrar o porquê dessa companhia, que é uma companhia salutar. Você vai ver a quantidade de companheiros que ele tem e que ajudam a construir esse lado filosófico de Jaci Duarte. Não obstante isso, e a gente também vai mostrar para você, na janela do seu apartamento ele recebe companheiros de plumagem diversa, de cantos múltiplos que se alimentam das frutas dispostas nessa janela para alimentar a essa companhia agradabilíssima. São histórias, muitas histórias, e você sabe, sem vinheta eu não conto história, sem like eu tô fora. Diretor, bota a vinheta no ar. Gente, não esqueçam de dar o like, de dar o joinha, né? Clicar, compartilhar, comentar. E como eu prometo, toda quinta-feira tem personalidades diferentes para a gente tornar as Muvucas do Valdo realmente um espaço democrático que ajuda a contar histórias do rádio e da televisão. Jaci Duarte, você não sabe. Olha aqui, eu já entrevistei de Carlos Santos a Raimundo Mário Sobral, de Carlos Castilho a Valmir Rodrigues, que foi meu último entrevistado. Entrevistei Célia Pinho, entrevistei Jango Vidal, e tenho entrevistado muitas personalidades. Mas eu devo dizer que essa entrevista, que ainda nem começou, porque tem sido até aqui um monólogo para apresentá-lo, esse preâmbulo que eu estou fazendo aqui, exatamente para dizer dessa alegria que me contagia, transbordante, o prazer, a euforia que me assalta ao ter você como meu convidado nas Muvucas do Valdo. Muito obrigado, Jaci Duarte. Eu tô até emocionado, muito obrigado. Eu que agradeço. E quero te confessar que os amigos não são, assim, na verdade, pessoas que a gente possa confiar. Por que não pode confiar? Porque você me atribui qualidades que eu não tenho. Não, é o contrário. As qualidades aqui atribuídas são apenas uma gota d'água no oceano de conhecimentos que você simboliza, que você Bondade representa. sua, bondade sua. Estou à sua disposição. Aliás, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, o Jaci é um octogenário, mas Mas ninguém sabe disso. Não espalha que para todo mundo eu digo que tem 16 anos. Mas é de uma proatividade sensacional. E aqui é a mais recente obra do Jaci, Jaci Duarte, Banco de Praça, bate-papo com Quintana, que na primeira de Copas eu vou devorar, como o Djavan diz, que devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio quando se refere a um amor na música proposta para dar a dimensão do interesse que ele tem pela moça pretendida. Eu vou devorar esse livro, que é um livro que traz uma situação de ficção, né? Porque é como se ele estivesse, o livro propõe isso, é como se ele estivesse conversando com Mário Quintana. Eu sou apenas um provocador. De tudo aquilo que o Mário falou,
das coisas que eu achei bem importantes, eu procurei conversar provocando as respostas dele, entendeu? Aham. De maneira que é um diálogo assim, na praça que ele mais gostava e frequentava lá em Porto Alegre. Então, é nada mais, nada menos do que um bate-papo com Quintana, realmente, bem aberto, bem claro, bem simples, como ele era. E a sua primeira incursão, né? O seu primeiro livro? Mas eu tenho 2 aí, tá faltando grana para publicar. Então, olha aqui, a dedicatória para o meu amigo Valdo Souza, com afetuoso abraço do autor, Jaci Duarte. Fico realmente muito Aqui feliz. em toda parte. Me lisonjeia muito ter Obrigado. sido distinguido em receber essa publicação que, como eu disse, realmente será devorada. E, aliás, eu até agradeço também aqui que a apresentação, Por favor. a apresentação desse livro foi feita por um amigo meu que eu estimo bastante e que você conhece também. Lúcio Flávio Pinto, Exatamente. o homem do jornal pessoal, né? Muito bem. Um dos mais brilhantes jornalistas. E quando eu falo de jornalismo, se tratando de jornalismo Lúcio Flávio investigativo, Pinto, ele sabe de tudo. Exato. E é uma amazônida com a pena, e sem ela também, né? Porque a história da família do Lúcio Flávio Pinto é exatamente de um olhar terno e sempre preocupante com o nosso bioma, com a nossa floresta amazônica, né? Quem pensa que isso aqui é uma entrevista, não é não, isso é um bate-papo. Claro, um bate-papo não com Quintana, mas com Jaci Duarte. Com Jaci. Valdo Souza. Jaci, o nome Jaci, qual a origem de Jaci? Olha, eu acho que vem do Tupi-Guarani, porque Jaci, na linguagem indígena, é lua, né? Eu sou amigo da lua. Ou vivo no mundo da lua, sonhando sempre. E esses passarinhos aí, eu falava pouco São meus amigos, são meus amigos de todas as manhãs. A Charles Darwin tinha razão quando estudava as espécies, não só os pássaros, como a flora, como as florestas, enfim, porque eles têm inteligência. Olha, o macaco, quando se vê no espelho, ele sabe que é ele. Ele faz o primeiro gesto diante do espelho, ele sabe que é ele que está ali. Esses meus passarinhos vêm aqui, se eu te contar, eu posso contar um pedacinho Por favor, só, mas eu faço porque questão. é impossível. Eu estou te provocando exatamente para que tu narres alguma coisa sobre isso. Eu boto as bandinhas de mamão no eitoril da janela. Eu estou de costa no computador, trabalhando, e eles chegam, às vezes não cantam, dão um chiado. Por quê? Porque eu estou de costa, como que ele está me censurando. Aí eu digo, minha querida, meu querido, bom dia, desculpa, eu estou de costa, está trabalhando, tal. Então, aí eles olham para mim, parados lá, e eu digo, só começam a comer depois que eu digo uma frasezinha que todos eles obedecem. Como seu mamão, coma. Aí eles começam. Incrível. Incrível como um passarinho pode ser mais gentil do que um ser humano, né? Ele pede para entrar, ele pede permissão. Eu cheguei na tua casa bagunçando. E quando ele tudo. come, ele vai embora, ele dá uma cantada e vai embora. Tem uma que eu chamo de... Eu tenho uma crônica sobre ela. Ela é a ciumenta. Quando ela está comendo, ela não admite ninguém, ela enxota. E de tarde, ela é a última a chegar, de tarde. Bem no final da tarde, quase como diz o nosso caboclo, a boca da noite. Ela chega, eu estou de costa, ela dá avisa que está aí, eu aviso, minha querida, tudo bem, tudo bom. Aí ela passa a comer, ela é a última, ela vem quase 3 vezes no dia. E olha só, não é mera coincidência esse gorjeio, esse assobio. É porque vocês estão aqui, elas não conhecem bem, mas toda hora estão aqui. Devem estar perguntando, e aí, irmãozinho, você está sendo assediado, abordado por gente de bem? É porque eu cheguei bagunçando, eu e o Deco chegamos aqui, tivemos que mexer em tudo. Aliás, é impressionante. Ainda sobre os pássaros e sobre o macaco e sobre os animais e sobre a teoria de Charles Darwin, o homem ele se acha autossuficiente, né? Ele às vezes não se percebe que a planta conversa com ele pode conversar com a planta. Tudo conversa com a gente. Você apesar de tudo que você produz,
se maximizar de uma forma extraordinária, se potencializar Eu sou existencialista. de uma forma de uma espetacular. forma como Mas- Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir. Olha aí, Para mim é vamos- o mínimo. A filosofia aflora, impulsa a filosofia nessa conversa. É verdade, porque olha, o pouco com Deus é muito. E o muito sem muito Deus. sem Deus é nada. Olha aí. E para que você vai acumular tanta coisa? Eu prefiro o que eu tenho na cabeça do que eu tenho no Então, bolso. eu ia dizer isso. Ele, apesar de todo o conteúdo produzido pelo Jaci se transformar sempre num grande tesouro, ele é minimalista. Você está sempre minimizando, né, Jaci? Claro, tu vês aqui o apartamento em que eu vivo, é tão pequeno que até dois... Eu estava com medo que teu filho pulasse pela janela, porque até dois comporta, mas no terceiro tem que sair pela janela. Não. Que bem que ele se encostou ali com o equipamento. Não disse, ele minimiza, mas ele maximiza também, porque, claro, há pouco nós estávamos inclusive em 4, agora nós estamos em 3, mas um encontro de Valdo Souza com Jaci Duarte, pai e filho. Jaci Duarte Júnior saiu daqui a pouco. Aliás, é sempre um prazer encontrar com teu filho, Essa te encontrar, dupla, né? é sempre uma alegria. E Eles chamam para ele Jacizinho, Jacizão sou eu. Imagine se eu fosse alto como o Valdo Souza. Aí, o Jacizão tá aí? Não. Uma vez telefonaram para lá, um amigo meu. Eu queria falar, é o Jacizinho? Eu queria falar com o Jacizão. Não, ele saiu, foi para cliente. Mas, então quando ele voltar eu quero falar com ele. Quer dizer, Jacizinho e Jacizão. o Jaci, como é que começa o rádio? Como é que surge o rádio na tua vida? Rapaz, eu tenho tempo para explicar isso? Por favor. Olha, 1957. Eu estudava no Souza Franco. Não esse Souza Franco está aí. Era uma sociedade civil dirigida pelo Moreira Júnior e professores maravilhosos que eram do Paz de Carvalho. Muito bem. Havia uma professora de canto orfeônica que foi contemporânea... De canto orfeônico. orfeônico. Que foi... Explica pra gente o que é canto orfeônico. Ela ensinava música, era uma matéria que reprovava se você não tivesse... Estava no currículo escolar. Estava, acho que naquela época eram 13 matérias, olha só, olha o que era o ginásio daquela época. Beleza, entrava latim, francês, inglês, história geral, história da América, e o que você pensar. Muito bem. A professora Vela Alves era professora de canto orfeônico e resolveu reunir as turmas para selecionar gente que pudesse fazer peça teatral lá do colégio mesmo. Naquela época estudava lá filosofia o Cláudio Barradas, porque lá ainda não estava agregado à universidade o curso de filosofia. Era feito no Souza Franco, filosofia, agrimensura e ginásio. E o Cláudio Barradas era maestro do Rádio Clube, né? O Cláudio Barradas não era que era diretor artístico, tá aí, o Cláudio Barradas. Homem de teatro, Isso. sacerdote, Maestro, diretor. Não tinha nada a ver com música. O caso dele, ele foi chamado lá por ela para selecionar os atores. Então você me desculpa, que me perdoe o público que nos segue, é porque eu tive a oportunidade de conversar com outros colegas que sempre se referiam ao Cláudio Barradas como maestro. Não. Minha querida Tassi Macatuara, que está com 90 anos, era um... Havia o Cláudio havia um Barradas, então era outro Mário Barradas, então da Rádio Clube. Eu estou bolando as trocas. Que foi locutor da rádio, de Priscazeiras. Mas o Cláudio Barradas era diretor de rádio teatro em 1957, quando eu era aluno do Souza Franco. E a professora Vela Alves reuniu os alunos para escolher o Cláudio, observar quem poderia fazer parte do elenco de rádio teatro do colégio. E ele escreveu no quadro, uma lousa grande, um trecho do Caso do Vestido do Carlos Drummond de Andrade. E a gente tinha que ler, e eu li. Mas não estou aí, né? Não estou pensando em nada. Quando terminou a reunião, eu vi eles cochicharem entre si, e quando terminou a reunião, o Cláudio se aproximou de mim, me chamaram lá perto da mesa, e o Cláudio me chamou e perguntou: você quer trabalhar em rádio?
E eu, sem refletir, quero. Só que, então você vai na Rádio Clube Tomado de uma surpresa. às 5 horas da tarde, amanhã, você vai na Rádio Clube, eu quero falar com você. Tudo bem. Aí me deu um frio danado, um medo horroroso de ir me apresentar lá a ele. Você E tinha não quantos fui. anos, Jaci? Eu tinha uns 19 anos para 20 anos. 18 para 19 anos. Estava terminando o ginásio. E eu estava, e nessa altura, eu não apareci lá. Não apareci lá. Quando foi no outro dia, eu dei de peito com ele no corredor do Souza Franco. Você não foi? Aí eu dei uma desculpa, uma mentira piedosa, que não prejudica ninguém. Você mora na Piedade, no prédio Pietá, e deu uma mentira piedosa. Aí, conclusão, eu disse a ele, eu falei a ele, eu não pude, eu tive um compromisso sério, me perdoe, desculpe. Não, então você vai amanhã. Impôs logo. Aí eu não pude fugir. Eu fui para lá e comecei, era tempo do rádio teatro, da Rádio Clube. As novelas pontificavam. Era uma audiência muito grande, muito alta. Não tinha televisão? Não. O rádio olha, para teres uma ideia incrível, o programa Regatão, em cada banca de cachorro-quente que tinha na ponta de quarteirão, pela cidade, naquele tempo tinha cachorro-quente em toda esquina. Cachorro-quente. Eu sei. Banquinha. Eu sei. O rádio ligado. E a televisão surgiu nesta época também, em preto e branco. Mas eu tinha uma audiência com o Regatão, desculpe eu falar isso, mas é verdade. Você tem que dizer, essas coisas precisam ser mostradas. A televisão em preto e branco era novidade. A televisão era preto e branco, era novidade. Mas o rádio, o Regatão pontificava, era uma lambada só de audiência. Eu gostava porque ela falava a linguagem do povo, aquilo é gostoso, sempre foi, com ritmos, sabe, sassaricantes. 57. Era o Palácio do Rádio recém-inaugurado. Quando você fala do Regatão, e daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso, porque eu disse que você é um rio de muitos braços e o Regatão não vem aí. O Regatão já voltou, gente. Se bem que a gente tem que falar do Boa Tarde Senhorita, que era uma encrenca que eu arranjei das boas. Esse programa Regatão, ele foi apresentado na Rádio Clube do Pará, ao seu comando. Durante quanto tempo e qual era o horário do programa? O programa era de 8, logo que terminava a Voz do Brasil, e até de 8 às 10. Houve uma época que nós estendemos, quando não tinha esporte, de 8 quase à meia-noite, 8 à meia-noite. Nossa! E aí o filho do Manel, o Manel Messias Júnior, a quem a gente chama carinhosamente de Galego, aliás, ninguém chama Júnior, chama Galego, é apaixonado por recordar disso, porque o pai dele contava, falava. Ele abrir uma loja com o nome de Regatão. E ele tem projetos para aproveitar o que o pai dele usufruiu. Porque o Regatão, ele tem o seu conteúdo. O Regatão é um tipo de negociação, de negócio, de comércio, que é muito antes dos tempos medievais. Vem da Mesopotâmia, o escambo, é a troca de mercadoria. Não tem dinheiro? Então vamos trocar carneiro por querosene. Quer aprender? Acompanhe Jaci Duarte. Na cultura, daqui a pouco a gente vai falar desse programa, na cultura, mas também nas muvucas, hein? Jaci, boa tarde, senhorita. Isso aí foi a empolgação da juventude. Logo que eu entrei no rádio, rapidamente eu me entrosei com o pessoal de novela e tal, bababá, muito bem. E tive ideia de programa, o Regatão, cheguei com o Edir Proença e falei, eu tinha uma ideia assim, assado e cozido, faça. Eles me davam toda largura para fazer, agora eu pensava primeiro para poder fazer certo. Mas no caso de Boa Tarde Senhorita, naquela época, Valdo, as moças não iam num restaurante sozinhas sentar e pedir o cardápio. Não entravam só em qualquer lugar. Era só com a mana do lado, ou com o papai, com a mamãe e tudo mais. Conservadorismo 100%. E não era só isso, é que o telefone era um privilégio. Só as pessoas mais abastadas, mais
socialmente mais colocadas, tinham um telefone em casa, aquele telefone preto baquelite, né? Aquele telefone pesado. Pesava muito? Um bocado. Então, eu fui fazer o Boa Tarde Senhorita, excluí, depois que eu fui pensar, depois de programado, feita a chamada, o programa estava para ir no ar na hora, e que eu refleti, meu Deus, eu excluí a macharada toda. É só mulher, mulher hoje os não... Os senhoritos ficaram... de fora. E o pior, e o melhor, não digo o pior, o melhor é que eles também acompanhavam, para ver se a namorada estava lá no circuito. O que você estava fazendo no programa do Jaci Duarte? Você estava fazendo no Mato Maria Chiquinha. Mas bem, então é o seguinte, era o regatão. Era o Boa Tarde Senhorita. E na hora do programa ir ao ar, pela a primeira audição, passou tudo pela minha cabeça. Meu Deus, o que foi que eu fiz? As moças não vão atender telefone. Nem todo mundo tem telefone. Eu pensava que era meia dúzia de pessoas que tinham telefone. Rapaz, o técnico, era o irmão do Vicente Santos, o Arlindo Santos, na técnica, fazia gesto para mim, pelaquela verdade que a gente chama aquário, né? Aquário, né? Aquário. Fazia, aí que eu ficava nervoso. O que é? O que tu queres? Atende que tá assim o telefone, rapaz. Aí eu... A senhoritada toda. Aí eu... E engraçado, para pegar, naquele tempo, o patrocinador era só um. Os programas não tinham, como hoje, vários patrocinadores, né? Era um só exclusivo. Era o Mundo Elegante, do pai do Mário Cuia. Mas o pai dele não queria anunciar na Rádio Clube. Como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu Um dos diretores era o Heriberto Pio. E eu notei, não notei. Por várias vezes ele parece que foi lá, e sendo dono da rádio, mesmo assim, não inclinou o seu Mário a ter um patrocínio lá na rádio. E me mandou de gozação, eu não estou sabendo. Tirou um sarro, ele zoou, como se diz hoje, zoou. Eu não sei, porque eu cheguei lá, ou ele pensou, ou ele gostou muito de mim, de eu ser um rapazinho jovem, assim, destemido, ou ele me achou com cara de português também, porque ele era português. Eu sei que ele patrocinou o Boa Tarde Senhorita. Naquele tempo não havia confecções. Hoje você compra uma camisa, né? Tudo bem. Era tudo corte, né? Corte. E ele dava corte para as moças, que eu distribuía como prêmio. Entendeu? Quando eu voltei de lá com o patrocínio, que disse que eu tinha fechado lá no escritório, que eu fechei o patrocínio, o velho Pio deu uma risada. Aí que eu fui saber que ele me mandou de gozação e nunca jamais pensou que eu ia conseguir... Nunca imaginou que o comercial fosse fechado, né? Pois é. É verdade que você se tornou, nesse período, um Casa Nova, um Dom Juan? Não, porque, mas na verdade... Os passarinhos estão ouvindo. Pois é, você não vai fazer mentir pro Chico lá adiante. E não minta para os seus amigos. Mas então, rapaz, a coisa foi assim. O Regatão foi um programa realmente que eu programei, ele tinha o seu objetivo, era um programa de cultura popular, como hoje eu apresento na cultura, com outro conteúdo. O norte é o mesmo, mas como eu apresentava as músicas chachado, rojão, baião e tal, eu somei com os nossos ritmos regionais, o carimbó, o siriá, e outro shot bragantino, o marabaixo, entendeu? Você recebeu muitos artistas à época que quando vinham fazer shows em Belém? Tive muitos amigos. Você pode falar, pode lembrá-los aqui. Por exemplo, aquele menino que cantava Teus olhos castanhos de encantos tamanhos, são pecados teus, sei lá, meus. Que isso? Era um cantor português radicado. Era um fado isso ou não? Era um fado, mas fez sucesso aqui em Belém. E ele não era o Leal, não? Não, o Leal vem depois. O Leal vem depois. Eu estou me esquecendo do primeiro nome dele. Não recordo, não. Não lembro. Eu sei que era José. Mas não é o José?
Ele foi proprietário de um restaurante, não sei se São Paulo ou Rio, chamado Adega de Évora, que ele parece que comprou da Amália Rodrigues, outra cantora portuguesa. Você só recebia cantor português? Não. Você é a cara de português, o português fez o comercial. Não, vai. Aí eu peço para você falar, você me fala da Amália, que é portuguesa, do José Joaquim Manuel. Naquele tempo, o Edilásio Barra e o menino que é naturalmente hoje não sei se ele está trabalhando, mas ele trazia artistas, ele tinha um nome fantasia para cronista social. Tinha um representante dos artistas? Ele trazia junto com o Edilásio Barra artistas de fora. Tá. Era um empresário, né? Era um empresário. E muito artista por aqui. Por exemplo, eu posso lembrar de uma Rosemary. Eu peguei, o primeiro carro que eu tive era um Fusca chamado Pé de Boi. Ele não tinha enfeite, aquela ripinha niquelada. Aí eu mandei botar para ficar bonitão. Aí ela veio e eu fui deixar ela no hotel num dia de manhã e tal. Ela novinha, Rosemary. Sim, da Jovem Guarda. Cantora, Aí ela olhou para mim no carro, ela olhou, esse carro é Pé de Boi, né? Eu fiz um esforço danado para botar tudo quanto foi enfeite, mas ela é Pé de Boi. Né? E muitos outros cantores também, cantoras. Olha, o menino que é justamente apresentador, que começou, Moacir Franco. Eu conheci o Moacir magrinho, pequenino, meio vermelhinho, que o Edilásio Barros, o Pierre Beltrán. O Pierre Beltrán que trazia junto com ele. Esse empresário era o Pierre Beltrán, que é o jornalista social, colunista. Que agora tem. O Pierre Beltrán era o cognome, era o nome artístico dele. Como eu não estava? Não, eu não sei o nome, só conheço por Pierre Beltrán. Pois é, então, veja bem, o menino que eu acabei de falar, o Moacir Franco? O Moacir Franco, nervoso, a mão gelada, ali no Grande Hotel tinha um clube atrás. Atrás do Grande Hotel, no Grande Hotel, no anexo do Grande Hotel, que ele ia se apresentar. E ele foi se apresentar. Aí eu conheci, bati papo com ele muito. Outro artista também, vários artistas também, que eu tive o prazer de me comunicar, muitos deles já não estão mais. O Nerino Silva, um cantor. Eu gosto da minha sogra. Essa música ficou aqui comigo. Essa música é muito popular. Ficou, entendeu? Aqui conversava comigo, passava uma semana aqui. Os artistas ficavam 3, 4 dias aqui e se tornaram amigos meus. Que maravilha. Muitos deles. Quando você fala do Moacir Franco faz parte Nelson desse time. Nelson Gonçalves. Aí Nelson Gonçalves queria provar uma birita. Aí eu digo, ele foi se apresentar depois do programa, depois da apresentação, onde a gente toma um negócio aqui, então, cara. Eu digo, uma cervejinha já. Não, cerveja eu moro em São Paulo, atrás da Antártica. Pô, não, sei lá. Ele bebia só conhaque, né? Uísque, né? Aí, bebida destilada, né? Ali no Cais do Porto, logo no Mosqueriçori, tinha um bando de birosca. Violão velho. Sentando na calçada, eu, Ferreira Lima, ele, Lidolfo Pastana, que já é. Lidolfo Pastana. Aí, sentado lá, parece que era o Ferreira que estava com a gente. Aí, para tomar aquela do Boitetuba, do Garapé Mirim. Azulzinha. E o cara tinha lá eles vendiam comida a qualquer hora, que o Ferreira Lima chamava de cãozórico, que era locutor da rádio, locutor da rádio. Tudo. E o cara tinha um violão velho lá. O cara ele bateu o violão, blim, blim. Eu digo, pô, canta aquela boneca de trapo. Aí ele pegou e disse pra mim, ele não era gago, ele ficava muito injustiçado quando diziam que ele era gago. Não, ele era metralha. Ele queria dizer a primeira palavra junto com a última. Não dava. Não era gago, não. Aí eu digo, canta uma boneca de trapo. Boneca de trapo? Eu nunca gravei isso, boneca de trapo. Eu digo, não, depois de muita discussão, eu não gravei isso.
Ele disse, canta um pedacinho. Eu digo, boneca de trapo, pedaço da vida. Ah, meu vice é você. Poxa. Olha só, eu ia dizer que ele faz parte, o Moacir Franco, do time do Jaci Duarte, daqueles caras que não envelhecem, né? O tempo passa. Aliás, o Valdir O Moacir Rodrigues... Franco era logo na primeira emissora, eu acho que foi da Excelsior, da TV Excelsior, o Moacir começou. O Valdir Rodrigues, que foi o nosso último entrevistado nas Muvucas do Valdo, ele se referindo a você, ele disse ter tido uma conversa em que ele falou para você que ser velho é uma coisa, ser antigo é outra. Você não é velho porque você produz, você é proativo, você é antigo. E é exatamente isso que nós pensamos sobre o Jaci Duarte. E ele citou ainda o professor Mário Sérgio Cortella, quando ele se refere ao fogão de lenha. Cortella. Né? Leio muito Cortella. Pois é, muito bom. Filosofia também é matéria-prima muito presente ele na é um obra. filósofo moderno, é um filósofo moderno moderno, da é época. matéria-prima presente nas obras do Mário Sérgio Cortella. Então, Mário Sérgio Cortella diz assim, o Valmir citou essa passagem que ele diz o seguinte: se você tem um fogão a lenha numa situação de pizzaria e a mesma pizzaria resolver trocar o fogão a lenha por um forno micro-ondas, vai quebrar, vai falir. Ou seja, é antigo, mas é funcional. Eu acho que essa analogia se encaixa. É correta. Inclusive, eu posso falar uma coisa aqui, é preciso que me entendam, para não levar para o outro lado. Eu não gosto de velho, mas como de velho que eu não gosto? Desse pessoal que se pensa velho. Eu não suporto mais esse emprego, estou doido para me aposentar. O cara com 58 anos, quase 60. Estou doido para me aposentar. Mas sabe por quê? Porque ele não suporta mais esse emprego. Sabe por quê? O emprego, quem arranja é o primo que é político, é o tio que é senador. Não é a vocação dele, né? Ele está lá por conveniência. Há diferença entre emprego e trabalho. O emprego é aquele cara que fica olhando para o relógio, porque arranjaram para ele o emprego, a hora de ir embora, né? Agora para ir embora. Ou então pega a folhinha para ver onde tem um feriado bem comprido, esticado, para ele se mandar para tomar birita ou ir para a praia. Trabalho é aquele que está na repartição ou na empresa privada. Todo mundo na sexta-feira diz, tchau fulano, tchau, tu vai ficar? Vou, mano, ainda tenho um trabalho para... Olha para lá, ainda tenho um trabalho para terminar. É diferente o trabalho. É sacerdócio. É devotamento. Então eu digo, eu não gosto de gente que vem, ai, ui, se fazendo de velho para ficar em casa dormindo. Ai, ui. Vai enferrujar. Ai, ui só serve numa marchinha de carnaval. Ai, ui. Pois é. Então é o seguinte, você tem que se movimentar, senão você vai enferrujar. Vai ficar sentado com aquela música do Raul Seixas, olhando para a televisão com a boca cheia de dente, olhando a novela das 9. A boca escancarada, cheia de dentes, querendo a morte chegar. Porque longe das cercas... A gente tem que produzir, tem que se motivar, tem que se movimentar, tem que criar. Olha, outra coisa também, amor e amizade. São coisas que dizem, tá boa a nossa conversa, não tá? Assim? Tá ótimo. Amor e amizade é diferente. Ainda diz o Vinícius, que o amor seja eterno enquanto dure. Lá no... Às vezes, o cara... No soneto da fidelidade. Que o amor seja eterno enquanto dure. Tem gente que se casa no Santo Antônio e se separa na festa de São João. Fala nisso, como é a tua vida que tu construíste a tua família? Bom, eu perdi, na verdade, 3 pessoas da minha família que eu considerava realmente pessoas que a gente sente a paulada quando perde, né? A mãe dos meus filhos e 2 filhos, a Jaceli Duarte, que era cantora e psicóloga, e o meu filho caçula Marcelo. Ficou o Júnior, que tu conhece, o Jaci Duarte Júnior, que hoje divide as atividades comigo. Divide não, ele já está com praticamente todas as atividades. Eu quero fugir, mas não dá.
da publicidade. Como é que é o nome da agência? Contato, né? Jaci Duarte Comunicação. Então, veja bem, eu quero trabalhar sempre. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ler. Tu viste a minha biblioteca. Não, e o Deco vai mostrar daqui a pouco. E parte desses livros eu doei a um amigo meu que tem um sebo lá adiante. Entendeu? Porque já estava demais. Tem uma menina, eu não sei se... Nobre a tua atitude, né? Porque as pessoas... nem todo mundo lê. Nem todo mundo tem acesso ao livro, porque o livro ele é caro. Como tudo no Brasil é caro, por conta também da carga tributária, o livro, para muita gente, é inacessível. Então, no momento em que você doa para quem tem o sebo, esse livro vai sair por um preço mais em conta, né? É verdade. Então, tem uma moça que eu não sei se ela foi correspondente da Globo, foi jornalista da Globo, e parece que eu li uma vez, ela não sei o que, Duarte, o nome dela, eu nunca mais vi essa moça. Nunca mais vi essa moça. E eu pensei que era só comigo que acontecia uma coisa que eu vou dizer. Ela dizia que ela gostava de ler, mas tinha livros que ela não suportava ler todo. Ela abandonava. Tu sabe o que acontece? Você não é obrigado a ler um livro todinho, que às vezes a gente lê bobagem, sei lá o que é, coisa que você já sabe, ou então uma versão diferente de outras versões próximas ao original, e aquela é fantasiosa. A cópia nunca é igual ao original, né? Não. O genérico é o genérico, o original quando é o original. acontece assim, eu dou logo o livro, se quiser ler. Mas eu não fico com aquela versão, entendeu? Eu não fico com aquela versão. Então, para mim, a biblioteca, eu moro só, mas não moro sozinho. Morar só, eu não moro só porque tem um cara que mora comigo, mas que não come, não dorme e nem sente sede. É Papai do Céu, Deus. E me ajuda, o apartamento é meu. Mas ele que me ajuda a pagar o condomínio, porque me dá lucidez e trabalho para eu me sustentar. Conta aquela passagem de Alexandre o Grande e Diógenes para a gente aqui. Não, é porque... É muito bonita, aquela é muito boa. Nós estávamos conversando sobre isso, né? É muito boa. É que Alexandre, Magno da Macedônia... O Grande, ele difundiu, na verdade, a cultura grega para o mundo da época. O helenismo. O helenismo, que não tem nada a ver com a Helena de Troia. Pois bem, então, na verdade, ele, como conquistador, ele expandiu o helenismo. Helenismo vem da origem do nome dos próprios gregos, eles eram os helenos ou helênicos. Tá? Essa fase do helenismo que se expandiu, levada por Alexandre, o Magno da Macedônia, que, aí entra aquela história que nós estávamos conversando, ele foi a Atenas, ele tinha dominado a Grécia, foi a Atenas conhecer Diógenes. Diógenes era o cínico. Aí cínico não tinha a conotação de hoje, cínico tinha outro significado. Cínico era um cão vadio, um cão de rua que não tem paradeiro. E Diógenes vivia assim, como um cão, com uma ligeira cobertura, um trapo no meio da cintura, e morava num barril. O minimismo, ele só tinha uma caneca para tomar água. Quando trazia um alimento, tudo bem. E Alexandre Magno quis conhecer Diógenes, foi a Atenas, encontrou com ele e perguntou: o que tu queres de mim? Eu posso te ajudar. E ele estava sentado, pegando a luz do sol. Ele disse: olha, tu não és Apolo, não manda no astro-rei, mas se tu se puderes sair da frente do sol, eu te agradeço que eu estou tomando o meu banho de sol. Foi aí que Alexandre disse, e pensou e disse: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Até porque o entendimento dessa passagem é que se Alexandre tivesse chegado... Desculpa de voltar. O nome do rei. Primo, sei lá. É uma coisa assim.
Então, se Alexandre o Grande chega a Diógenes, olha, Diógenes, está aqui uma água para você, uma comidinha, ele aceitaria de bom grado, como ele aceitaria de todas as outras pessoas. Mas a forma como Alexandre se apresenta, olha, eu sou tal, eu sou o cara, eu sou o bambambam. Você lembra da lanterna? Ele procurava o Diógenes, um homem honesto. Um homem honesto. E não achou. Ao sol do meio-dia. Bom, eu vou fazer o intervalo, nós vamos fazer o intervalo. E eu gostaria de... Príamo o nome do rei. Príamo. De Troia. Príamo, olha aí, tá vendo? Demorou, mas Demorou, achou. mas também é tanto nome. E a Grécia é complicada, é muita gente. Se for puxar o assunto, meu amigo... E ainda bem que a gente está falando, porque se fosse para escrever em grego, ia ser mais complicado ainda. Olha aqui, esse gatinho aqui... Eu pensei que era presente de criança que tu ia dar para mim. Mas é para te colocar na porta, não, pensei que... porta. Mas você é uma criança. A criança que existe dentro de você é como se fora a terra do nunca. Não é? Opa, eu ontem ainda escrevi uma crônica sobre isso. Entendeu? Nós guardamos, baixa um pouquinho para a câmera do tipo. Tá. Nós guardamos a vida toda, pelo menos eu acredito que você também. Eu sou uma eterna guardo criança. A criança que eu fui dentro de mim. Exatamente. Não pode ser diferente. O Michael Jackson tinha um sítio chamado Terra do Nunca. Terra do Nunca. Porque ele era criança, ele queria ser a criança daquele romance, daquele livro, que não queria crescer, porque ele não vivia num mundo de sonhos. Ele não queria problemas que nós temos. Né? Todo dia a gente tem um problema, a gente mata um leão, 2 leões, a bufete. Até porque a infância dele foi mutilada, né? Ele apanhava muito do pai, sofreu muito na infância e teve que começar uma carreira à revelia. Ele não quis começar precocemente. De repente, quando ele cresce e acumula o que amealhou de dinheiro, ele resolve viver a infância que ele não teve. Exatamente. Mas aqui está, de Arte de Vó, bem perto de você aqui na Oswaldo Cruz, aos domingos na Praça da República, tem a barraquinha de Arte de Vó, tá? É com muito carinho que a gente te presenteia com esse gatinho. Ele vai ficar numa banquinha, assim, não deixa ele comer gato, vai comer dos passarinhos. Não, é verdade. Então, a rigor, eu teria que deixá-lo amarrado no plástico. Aqui uma camisa do Manolito, do Grupo Manuel Messias. Tudo ver. Entregar um presente. Meu cliente, amigo e irmão, que tão precocemente foi embora. O Manel era uma pessoa maravilhosa, eu gostava muito do Manel. Então, está aí esse presente. Muito obrigado. Não poderia ser mais apropriado. Todo mundo está recebendo, mas... não poderia deixar de presenteá-lo com uma Ele camisa. Pesa, né? O gato pesa. O Deco? Não, ele não vai empatar a câmera? Depois a gente... não te preocupa, porque daqui a pouco a gente faz aqui uma asepsia. Olha aqui, esse relógio aqui é um presente. Opa! Olha aqui. Vai ficar no balanço das horas. E no balanço das horas já se doa. Lotus Peças. Aliás, eu vou falar em hora. Eu me lembrei agora, a hora tem uma importância muito grande, contar as horas. Principalmente quando a gente tem amigo como você. Quando você disse que vinha me visitar, eu perguntei que horas você vinha. Porque eu me lembrei daquele diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa. Olha aí. A raposa, o Pequeno Príncipe e a raposa, ao se encontrarem, a raposa disse para ele: se tu disseres que chegavas às 3 horas, desde as 2 eu estava te esperando. Mas para isso, para a gente ficar ansioso pelo amigo chegar, é preciso criar laços. Esses laços nós já criamos há muito tempo. Graças a Deus. Olha, esse relógio, um relógio personalizado de Lotus Peças, que é também um dos nossos apoiadores. Lotus Peças fica na Lomas entre Marquês e Visconde, no bairro da Pedreira. E Lotus Peças é a solução em autopeças. E você, para Lotus Peças, é a peça mais importante. Então, na hora de trocar, viu, o Jaci, trocar peças do seu carro, já sabe, Lomas entre Marquês e Visconde, Lotus Peças. Isso vai ser muito útil para mim, para não perder, estar atento à hora, para não perder o pulo do gato. E se
precisar acompanhar o pulo do gato, você pode matar a sede com nossa água, nossa responsabilidade, água mineral, nossa água. Ela já é nossa há muito tempo. Pronto. Há muito tempo. Eu vou deixar aqui, porque nós temos alguns copinhos que nós estamos usando para dar uma hidratada nas cordas vocais à medida que a nossa conversa flui, né? Então a conversa é pura, precisa de uma água também igualmente pura. E veja que não está em alta temperatura, muito pelo contrário. Não, mas ela é agradável e mitiga a sede de qualquer maneira. Exatamente. Os nossos apoiadores, e já a gente volta com mais Muvucas com Jaci Duarte. Promoção surpresa no Lojão Manolito, preço da praça lá em cima, preço do Manolito lá embaixo. Capa de chuva infantil R$10, mochila colegial infantil R$25, conjunto fitness R$30, short pra futebol R$10, camisa manga longa R$15, calça tactel R$20, camisa R$18, toalha de banho R$12, capa pra colchão solteiro R$19, jogo de banheiro R$20. Corra pra loja, promoção sem surpresa não tem graça, Manolito barato todo dia pra você. Nas Muvucas do Valdo, oferecimento Estamos de volta do intervalo. Hoje estamos... Muito obrigado por abrir as portas da sua casa, do seu apartamento para nos receber. Mas você não tem nem porta nem janela fechada, tudo aberto. O passarinho vem comer uma mamão. Eu vim aqui para também me alimentar dos conhecimentos profundos que norteiam essa personalidade, que permeiam essa cabeça genial, cerebral de Jaci Duarte. Jaci, você dá um exemplo de amor e amizade. Chegou a dar um exemplo de amor, né? Que começa... Foi. Falamos em amor, sim, que é aquele amor que todo mundo confunde o amor com paixão. Porque, veja bem, o amor com paixão. Tem gente que começa a namorar na festa de Santo Antônio e termina tudo na festa de São João. Isso não é amor, é paixão. Amor não é aquele também que o Vinícius fala, que ele seja eterno enquanto dure. Agora, a amizade, essa dura para sempre, é eterna. Vamos puxar aqui um assunto que é comum e talvez você concorde comigo. Você estudou, eu estudei no grupo escolar. Eu também. Muito bem, já faz tempo. Isso. Na minha opinião, a gente vai perdendo, a gente não morre no dia que anunciam. A gente vai morrendo aos poucos, vai perdendo conteúdo. Como? Como? A cada momento que um amigo se ausenta, ou porque vai pesquisar geologicamente o subsolo do cemitério, entendeu? Passa para outra dimensão. Pesquisa geológica do solo do cemitério. Do subsolo, a pesquisa geológica do subsolo do cemitério. Agora estão até cremando, né? Mas, veja bem, você se procurar os seus colegas do grupo daquela menininha, sua amiga, que você ia pedir a borracha dela só de malandragem, só para ficar pertinho dela, entendeu? Se perguntar aquela professora que piscava a beça para outro colega, tu te lembra da professora Ermelinda, aquela que piscava? Me lembro que esse colega teu já não está mais contigo. Cara, tu tá me enchendo de saudosismo. Pois é, ele viajou, que tu não sabes onde ele mora, ou ele já viajou, ou já foi pesquisar o terreno que eu falei, entendeu? Então, agora, a amizade que ele deixa, que esses amigos que foram embora deixam, essa é imorredora, essa é eterna. Essa é eterna. Essa fica com a gente para toda a vida. O amor, às vezes, é paixão. Terminou aquela fase eu nem quero entrar nessa... Terminou aquela fase
sabe? Aí eu perguntaria, já Começa fazendo... o certo, eu tenho uma inveja salutar, quando eu vejo um velhinho bem encanecido, nós estamos ficando cabelo branco, mas bem velhinho mesmo, velhinho que a gente chama velhinho, ele e a velhinha atravessando a rua, eles de braço dado ou segurando a mão, aquilo me dá uma inveja, que eu queria ir até assim, até o fim da vida, mas como a gente nasce só, a gente morre só. Quando a gente nasce, tem muita gente perto, né? Mas é o impulso da mulher que joga para fora o filho. Aí a gente vai crescendo, vai produzindo, e como aquela rosa que estava ali naquele vaso, vai murchando e vai morrendo. Mas uma outra estava desabrochando, né? Pois é, coisa exato, cíclica. é uma sequência. No mesmo vaso havia uma que desabrochava e outra que murchava. Aí havia... Aquilo exemplifica. Só não vê quem não quer. Não, ou só não... Porque tudo flui. Mas tem gente que não interpreta Heráclito, o assim. filósofo, dizia tudo flui. A gente não toma banho no mesmo rio, as águas não são Elas não a voltam, mesma não que são, a gente não toma são, de manhã. exatamente. Mudaram as águas de tarde e mudou o seu organismo, as células, tudo. É verdade. Está entendendo? Tudo flui. Heráclito. Filosofia pura. Jaci Duarte. Aí eu pergunto a você, como é que alguém pode chegar a ser presidente, a ser chefe de Estado, se não usa a régua que tu medes todo esse contexto que tu colocaste, por exemplo, de amor, paixão e amizade, porque não é possível. Certamente não é mensurado por um cara que toma, esse Vladimir Putin, a decisão de atacar, de avançar belicamente num território para tentar, já tinha feito com a Crimeia e agora tenta reanexar a Ucrânia ao país russo. Um homem desses, ele não tem... O que você acha? É falta de cultura? É falta de sensibilidade? O que acontece? O que passa, meu Deus? Você que é um cara mais vivido do que eu, na cabeça de um homem que tem ares psicóticos, como Vladimir Putin. A filosofia, desde os tempos de Sócrates, Platão, Aristóteles, ela já consagrava a política como a arte de bem governar os povos. A harmonia de um povo que se governa e a prosperidade desse povo e do país que se governa. Ou seja, ao contrário do que muita gente apregou, a política é boa. A arte, a ciência. O problema é como você faz a política. Né? Porque o cara não está preparado para ser político. Né? A política é a arte de bem governar os povos. No caso da Ucrânia, a Ucrânia tem um problema muito antigo. Ela congregou a certa época, era passada, bem passada, povos diversos ali. Depois, ela passou a ser um país integrante da União Soviética. Muito bem. Depois, ela tomou a sua independência agora, mas que nunca foi aceita, porque dentro da Ucrânia, na parte que faz praticamente de fronteira com a Rússia, aquelas cidades sofrem uma influência danada, como se diz, da Rússia. E eles não sabem se eles são Remo ou Paysandu. Tu está me entendendo? Eles não amam a Ucrânia. Eles não são patriotas. Eles têm saudade do outro lado, porque acham que a Rússia é mais aberta. Ou seja, para eles seria mais interessante a reunificação do bloco soviético. Exatamente. Mas não é bem, não é assim. E, na verdade, eu acredito que o Putin está tomando um rumo errado. Porque, Valdo, se agora houver um terceiro conflito mundial... Não sobra nada. Não sobra ninguém. Chernobyl, que é uma cidade da Ucrânia, até hoje ninguém mora lá.
Em 86, foi em 86, foi por né? aí, explodiu Sim, o reator, e até hoje a radioatividade ainda está lá. Houve uma Ninguém voltou explosão pra lá. agora, houve uma explosão de uma Próximo. usina nuclear lá na Ucrânia. Na Ucrânia, mas já atingiu apenas um prédio afastado dos reatores da administração, que o Putin diz que foi uma sabotagem do próprio povo para valorizar a luta dele. Mas, na verdade, ele não está certo. Eu acredito que ele deveria voltar atrás nisso, porque não vai sobrar ninguém. As grandes potências ocidentais, elas estão tentando Conversar convencê-lo, para né? não chegar a um conflito nuclear, porque não sobra ninguém. E mais do que... Não é só a Europa, não. O Japão também, que não é Ocidente, Oriente, não é só o Japão, a Coreia do lembra de Sul. Nagasaki e Hiroshima. Exatamente. E não apenas a tentativa diplomática, mas as medidas de embargo, de sanções econômicas que prejudicam sim a Rússia, os ativos bancários do povo russo se transformando em poeira, né? Ações na bolsa com valor fechada a bolsa dele, com valor de 16 dólares. Bloqueio dos depósitos dele. Essas ações caindo para 4 centavos de O dólar. povo já está sofrendo e o povo não está acompanhando o pensamento e a filosofia do Putin. O povo já está em conflito nas ruas, está sendo espancado pela polícia russa. Entendeu? Porque eles não concordam, eles querem paz. Já se fala até numa deposição, porque os bilionários, os grandes magnatas russos estão perdendo por conta seus interesses. Da economia mundial. Exato, você não pode exportar, você não pode importar. Por exemplo, o presidente Bolsonaro esteve uma semana antes não foi bom. do envio. Não foi boa das aquela forças viagem. militares para a Ucrânia. Ele foi lá, disse que era solidário e passou para nós a mensagem de que aquilo era para que não faltassem fertilizantes. Aquilo é briga de cachorro grande. A alegação do Bolsonaro é para que não iria faltar fertilizantes para o agronegócio brasileiro e tudo mais. Só que a Rússia não tem como mandar, por mais que ela quisesse. Já há uma determinação de suspender as exportações, né? Mas há um erro também nosso de nós não termos cuidado da produção do nosso próprio insumo agrícola. Terra que não nos falta, não é? Pois é. Aí já se fala na importação de fertilizantes do Canadá. Fertilizante podia estar sendo produzido aqui, porque os 3 governos anteriores não cuidaram disso devidamente. E o percentual de fertilizante russo brasileiro usado no Brasil é de 23%, 3% da Belarus. Aí você tem a questão do milho da Ucrânia, você tem a questão do petróleo. A Rússia é a segunda maior produtora de petróleo, só perde para a Arábia Saudita. Aí você tem muita coisa que contextualiza a economia e o mundo passa a sofrer também, porque o mundo entra numa bolha inflacionária. Toda guerra traz esse tipo de consequência. E a harmonia é tudo, viver em paz. Ninguém vive... Você pode morar só, mas você não vive sozinho. Você depende dos seus amigos, está entendendo? Dos seus interesses, do seu trabalho, por isso é que eu perguntei, das suas motivações. Por isso é que eu perguntei, que homem é esse, gente? Terceiro milênio, século XXI. Ele alega que querem plantar alguma coisa que representa perigo para a Rússia. A OTAN, colocando a Ucrânia no bloco da OTAN. Mas olha... em parte, talvez, por esse aspecto, ele tem seus temores. Mas não é também para tomar uma posição radical como ele está tomando. Não. E aí, a maior prova de que ele está errado, e é o seu conceito, e eu concordo com esse conceito, é o apoio que ele tem. Ele tem apoio do Maduro, da Venezuela. O Maduro está quase para cair de podre. Só tem apoio de países absolutistas, né? Bom, bora voltar para o rádio, né? Bora voltar para o rádio. Bora deixar esse pessoal para lá, que esse pessoal adora isso, guerra. É verdade. Então, bora falar de paz, bora falar de rádio. Beligerante. Ô Jaci, do telefone do Boa Tarde Senhorita, das cartas para o e-mail, para as redes sociais,
para o Facebook, para o Twitter. Primeiro foi o Orkut, né? Eu lembro do Orkut aqui. TikTok, Instagram. Até me assusta, é tanto aplicativo. Então, não, eu só como uso... é que você lida com isso? Como é que você se relaciona com isso? Veja bem, o que é que eu preciso? Eu continuo, não é que eu seja retrógrado, não, eu sempre aconselho os jovens a... Não se preocupe ainda com faculdade, meu filho. Terminou o 2º grau? Faça um curso de tecnologia da informação. É isso que as empresas modernas estão precisando. Robótica. Você pensa, às vezes você vê uma fila enorme, depois não deixa eu perder o sentido que você me perguntou, que eu vou me alongar Não, aqui. tudo bem. Você passa numa fila de pessoas, bem ali é uma empresa, e tem uma fila dando a volta no quarteirão para você pedir emprego. Tu bate na Maria, Maria, o que tu tá fazendo assim? Mano, diz que estão dando emprego aí. Maria, não estão dando emprego, Maria, esse tempo já passou. O que é que tu sabe fazer, Maria? Qual é o curso que tu tem? Mano, aqui para nós não tem nenhum, mas o que me der eu pego. Maria, não tem mais esse negócio de que me der eu pego, Maria. Maria, tu não tens 2º grau? Se tu tens, tudo bem. Mas se tu não tens, faz um supletivo. O Senai ou o Senac, sei lá, vai aprender um curso de arrumadeira de hotel, de cozinheira, uma cozinheira, olha, daqui da ponta da orelha, o hotel te pega logo. Agora não pode ficar nessa fila para sempre. Eu me preocupo com esse pessoal da Venezuela. Essas senhoras podiam estar sendo treinadas para ser alguma cozinheira, elas já sabem falar bem o português, já devagarinho elas estão aprendendo. Eu me preocupo com aquelas mocinhas já, que futuro essas meninas vão ter, jogada na rua, prostituição? Eu fiz uma enquete recentemente no Rede TV. Nós não temos nem cuidado com os nossos mendigos que dormem debaixo dos coretos. O fosso social ele aumentou muito com a chegada dos venezuelanos. Ninguém está aqui... censurando assim. É xenófobo, né? Não. É apenas alertando que isso vai dar problema. Chamando atenção para o cenário. É um problema social profundo. Exatamente. E aí eu até perguntei numa enquete lá no Rede TV Pará, na Rede TV, no canal 47, a gente está lá, como você já me privilegiou. Eu fiquei muito feliz quando entrei em contato com você, Saravaldo. O 47. Eu estava te assistindo. Cara, isso tu não sabes o quanto eu massageei o meu ego. Quando eu te vi, eu vi assim, eu senti uma exclamação. A bandeira da Rede TV. Explica aí. A logomarca, a bandeira da Rede TV, tem um negócio, uma exclamação. De exclamação. Eu perguntava, você dá esmola para homens e mulheres que estão usando crianças de colo nos sinais, porque o homem é produto do meio, aquelas crianças vão crescer de que forma? Hein? É esse cenário social que você, com muita propriedade, se reporta, levanta sobre isso, que é preocupante. Mas eu perguntava para você, como é que você tem lidado, eu também fui do telefone, eu sou de 86 para cá, mas você é de 57, a gente está em 2022. Como é que você lida com essas mudanças? Você é um vanguardista. Com a tecnologia, né? Você é um vanguardista, não precisa dizer porque o povo que está acompanhando percebe. Mas como é que você se adaptou, se adapta a isso? Olha, é o seguinte, eu sou um pouco avesso a esse negócio de rede social. Porque você começa a provocar e começa a receber demais, eu não tenho tempo para isso. Não sei se eu me limito ao WhatsApp, que eu chamo de VaptVupt, ao telefone celular e alguma cosita mais, mas não esses aplicativos de Pix. Isso eu não quero nem saber. Os estelionatários querem. Você fica exposto a golpe. Você fica exposto a golpe. Agora eu vou... eu quero te confessar uma coisa. De há 2 anos para cá, eu me tornei um alcoólatra. Não, eu só bebo com as mãos, eu só bebo pelas mãos, o álcool com as mãos.
Você sabe que tem uma música do Wilson Simonal que ele se lembra, claro. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar. Olha o que é a geração Covid-19. O meu netinho, que tem 5 anos, vai fazer 6, ele, quando chega nessa parte, mamãe passou, ele canta, álcool em gel em mim. Não, eu quero explicar que eu sou um alcoólatra que bebo só pelas mãos. Que eu só estou satisfeito com a minha água aqui, a nossa água mineral aqui. É isso, muito obrigado aí à equipe da nossa água. A gente... Que está nos refrescando aqui, que o calor não está brincadeira. Isso. Então, você passou quanto tempo, Jaci Duarte, fora do rádio? Eu passei talvez uns 8 a 10 anos, eu acredito, não sei, uns 10 anos. Qual foi o seu último programa? Porque é o seguinte, lá na Rádio Clube foi o Regatão. Porque é o seguinte, nesta altura, tinha clientes meus que diziam assim, eu queria fazer publicidade não só no Regatão, eu queria fazer em outras emissoras e na televisão e no jornal. Aí surgiu... Vou me desligar e vou abrir uma agência. Como a agência de saída me ocupou demais, eu deixei por principal razão, eu deixei o Regatão lá e fiquei quieto. Escrevendo, sempre escrevi, eu tenho crônicas aí, sempre escrevi. E me ocupei minha vida com a captação de anúncios, de anunciantes, de clientes da agência. Foi quando, já há muito tempo, está comigo o Júnior, que é meu parceiro, meu amigo, meu filho e meu irmão. E é o dono do negócio, porque eu já não estou nessa, aí não quero nem saber. Quer dizer, só faço trabalhar. Mas, na verdade, eu não sou muito chegado a esse negócio de estar no computador, sim, para redigir, para trazer meus trabalhos e tal, para pesquiso muito. O problema das redes sociais... Agora esses aplicativos todos eu não gosto. Sabe o que acontece? E por isso é que a gente acaba sendo muito conservador, prefere, por exemplo, o livro ao book, né? Porque há muito conteúdo nas redes sociais que não acrescentam nada. Nada. São desperdício, perda de tempo. Pode fazer um comentário aqui? Por favor. Um adendozinho? Por favor. Olha, eu conversando encontrei um carteiro na rua. Eu tenho essas manias. Encontrei um carteiro na rua. O carteiro foi até amável, mais do que eu pensava. Vem cá, meu irmãozinho. O que é que tu entregas aí? Há quanto tempo tu não entregas uma carta particular de João para José, de Maria para Antônio? Ainda ontem eu estava pensando nisso, meu amigo. Há muito tempo eu só entrego carta comercial de empresa. Eu digo, isso é uma das razões. A garotada não escreve mais, aquele bilhetinho pro namorado, o diário. Ontem eu fui. Cara, tá entendendo? Sabe o que vai provocar isso? Essa rede social que tu fala, esse contato breve. Tu vai, vou, tá. Quer dizer, não há diálogo. Quer passar na redação do Enem. É muito triste, gente. Não dá, é triste. Perde o diálogo. Você não une duas frases conexas que deem. Eu sei lá, eu não sei se eu estou exagerando. A gente está enfrentando o retrocesso civilizatório por conta do que passar no Enem. Por conta do que deveria nos impulsionar, nos alavancar. A gente está retroagindo com um boom de tecnologia que nos deveria se eu estou inventando ou se eu ouvi. Não, é isso mesmo. Não, eu não sei se eu estou inventando ou se eu ouvi. Alguém dá na televisão como notícia. Alguém tirou 100 na redação. Eu acho que nem sei se eu estou exagerando ou se não ouvi, penso que ouvi. É um desastre total, rapaz. Ninguém sabe demonstrativo, você não sabe o que é. Não sabe nada, ninguém sabe nada.
Quando é este ou quando é esse? Não, Quando exatamente. Este livro. No rádio. Eu estou falando que nesse ano, esse que passou, né? Este aqui, ele não sabe. Jaci, no rádio eu aprendi porque eu fui locutor de chamadas de futebol. Então eu aprendi que nesta quinta. Você está se referindo à semana que está decorrendo. Nesta quinta, no Mangueirão, tem um reparo. Mas eu já ouvi chamadas hoje gravadas em que eu estou dizendo nessa. Eu nem. Nessa, olha, às vezes eu não telefono para não criar problema, mas às vezes. Que foi ontem, foi uma palavra, também eu me esqueci aqui, hora. Que horrível. Passar a rua Engelharde. Meu amigo, que bom você ter tocado nisso. Eu cheguei, gente, eu vi o que você viu, ouvi. E a moça, a apresentadora do meio-dia, repetiu o que o repórter disse. Onde é essa passagem? Não sei o que, Rua Engelharde. Pensa, uma comichão tomou conta aqui. Eu tô com uma, de ti e de mim, uma revolta interior. Eu tô com uma cuíra, porque é o seguinte, meus coleguinhas da Rede TV que vão ter acesso. Por favor. Não, porque eu disse a um deles, mas eu chamei, eu não vou falar o nome, eu chamei, querido. Não é, a gente fez a mesma matéria. E aí eu disse no ar, eu tive que dizer no ar. Eu disse, olha, a culpa não é do nosso repórter. É que infelizmente não ensinam mais como se ensinou antigamente. E disse que eu fui vítima disso. Quando eu cheguei no rádio, eu chamei João Engelharde. Senhor Jones Lara Tavares. A gente tem que pesquisar. Sim. Senhor Jones Lara Tavares me chamou e disse, Valdo, não é Engelharde, é John Anglar. É Anglar, Tem até passagem em frente ao museu, passagem Anglar. Exato, sim, ali em frente ao museu, na Avenida Magalhães Barata, tem. Isso, tem. Então presta atenção, Jaci e amigo Murruqueiro, presta atenção, eu tive que dizer no ar, e tive que confessar o que aconteceu comigo, porque se você não tem a orientação, a informação, se você não conseguiu aprender sobre isso, você está perdoado. Agora, você diz, explica, e ninguém me levou a sério na televisão, continuaram chamando lá na Rede TV, alguns colegas. Então, foi muito, por isso que eu vibrei aqui quando tu tocaste nisso, porque quando foi anteontem isso, ou foi ontem? Foi ontem. Foi ontem no Jornal de Meio-Dia. Exatamente. Não vou falar meio-dia TV, pouco. Não, eu estou escrevendo um jornal, um telejornal de meio-dia. Aí eu cá com os meus botões, eu disse, olha, porque quando eu falei João Engelharde, eu não falei João Engelharde, tá? Eu falei João Engelhar. Porque eu tirei o D mudo, pelo menos isso. E hoje tem, nessa parte eu faço questão, quando eu tenho dúvida... E agora tem o Google. Agora eu esqueci o nome, que é tanto nome que eu te falei que o rei de Troia naquela primo. Então, você vai lá, é só ligar e tem nome do lá, rei de Troia, tem tudo lá. Então, dói, machuca mesmo, sabe, gente? Então, mas isso não é só com a plebe rude, não, é com o pessoal de imprensa, às vezes, olha... Houveram! Cara, isso dói! Deixa eu te falar outra coisa aqui. Hoje em dia, o apresentador de televisão, ele não é mais aquele galanzinho, bonitinho. Já passou essa fase, está passando. Estão botando agora que os caras que não são tão esteticamente prontos para a televisão. Não, mas tem uma comunicação absoluta. Tem um rapaz chamado Tralli. Genial. Ele se movimenta, ele é solidário. Genial. Ele, tá entendendo? É uma notícia que ele dá e esclarece, é um comunicador da televisão. Deixa eu perguntar uma coisa para o meu diretor. Como o Bochac, nós perdemos o Bochac no desastre. O Bochac era um crítico. Cabe sim. Vamos fechar aqui Vamos fechar o programa de hoje com o Jaci Duarte e na próxima quinta-feira você vai continuar tendo Jaci Duarte nas Burrucas do Val. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Até quinta com Jaci Duarte, parte 2, nas Burrucas do Val. Obrigado
a todos vocês, um beijo no coração, obrigado aos apoiadores e até a próxima quinta-feira. Promoção surpresa no Lojão Manolito, preço da praça lá em cima, preço do Manolito lá embaixo. Capa de chuva infantil R$10, mochila colegial infantil R$25, conjunto fitness R$30, short pra futebol R$10, camisa manga longa R$15, calça tactel R$20, camisa R$18, toalha de banho R$12, capa pra colchão solteiro R$19, jogo de banheiro R$20. Corra pra loja, promoção sem surpresa não tem graça, Manolito barato todo dia pra você. Nas Muvucas do Valdo, oferecimento